Alexa, baixa o som. Você não está vivendo a vida que você gostaria ou sonhou, e eu vou te mostrar por quê. Boa noite! Essa vai ser a live mais importante desses últimos 2 anos e meio. Sabe por quê? Porque ela vai te levar para outro patamar, aquele de relacionar-se com você mesma e depois com tudo à sua volta, porque você vai estar preparada para isso. Isso é uma delícia, né? Vamos fazendo um pouquinho de sala aqui, aguardando os nossos convidados, os nossos visitantes chegarem nessa noite. Vamos iluminar os nossos caminhos, os nossos pensamentos hoje. A gente tem bastante conteúdo, tem alguns tópicos bem interessantes aqui. Por que numa segunda live, Cris? Porque na segunda o inconsciente coletivo tá todo para baixo, todo borocochô, todo deprimido, porque veio de sexta-noite, sábado, domingo, de descanso, de alguns fazendo festa, alguns viajando, alguns descansando, alguns organizando casa. E aí a realidade bateu na porta na segunda-feira daquela vidinha que você criou. E que nem sempre é aquilo que você esperava, não é mesmo? Então, meus amores, até aqui foi uma jornada incrível, bonita. Foram 2 anos e meio de live. Lembra que eu falei para vocês que tudo era intencional? Que nós tínhamos que nos preparar. Primeiro de tudo, nunca foi dito quem eu sou, onde é que eu estou, como que rege as leis depois daqui e depois. Então nós vimos leis universais, certo? Nós vimos pensamentos, tipo de vibração. Nós hoje vamos para nossa última aula do mental, como que funciona o nosso mental, o nosso cérebro, o nosso cabeção. E isso é muito importante, está muito quente aqui. As janelas abertas e sem ar-condicionado. Então, nós vamos hoje para o nosso primeiro tópico, tá? Antes, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos fazer aquela introduçãozinha daquela historinha que eu sempre conto. Quem aí soube que teve alinhamento energético nessa semana que passou? Todos os planetas estavam alinhadinhos. O que quer dizer? Em linha reta é como se eles estivessem assim, ó, em fila, um atrás do outro. Isso gerou algumas mudanças muito significativas para muitos de nós. Luiz, muito bem-vindo. Quem aí passou por perrengue essa semana? Por cambalhotas emocionais, por atritos, por alguma coisa. Essa aqui que vos fala, gente do céu. Olha, eu achei que dessa vez ia morrer. Eu achei que não tinha mais o que fazer. Porque eu tive uma crise de ansiedade tão grande, só que eu não consegui entender que era uma crise de ansiedade. Por quê? Síndrome do pânico, crise de ansiedade, ferramentas. A gente sabe quando tá chegando e faz um trabalho em cima disso. Só que essa veio com uma cólica de estômago, com uma dor de estômago. E eu nem tinha me alimentado ainda. Para dizer que foi comida, isso ou aquilo outro. Seguido de uma tontura, de um enjoo, de tudo que podia ser. Me colocou de cama no sábado. E eu achando que eu tava doente, que eu tava com princípio de infarto, que tinha alguma coisa assim muito grave acontecendo. Alexa, desliga, querida. Alexa, desliga. Aí, quando eu me toquei, eu fiz as ferramentas, meditei, tomei chazinho, tomei medicação, descansei, tomei banho frio, enfim.
Aí quando eu me toquei que era o tal do alinhamento energético, mas eu pensei, pô, mas se é um alinhamento de planetas, eu tenho que me sentir bem e não ter todo esse piripaque que eu tô tendo aí. E já tive muito disso, tá, gente? Inclusive de vir SAMU dentro de casa da minha filha chamar o SAMU e eles não diagnosticarem nada, de fazer os exames e tá tudo ok. É o campo energético mesmo. Aí, Cris, se você entende de energia, se você pratica, se você faz isso, bababá, 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 como é que você ainda cai nessa? Aí é que tá. E aquilo que eu criei lá atrás, quando eu estava inconsciente de tudo isso? Eu criei esse campo de energia, certo? Uma hora ele vai ter que chegar até mim. Quando eu baixar minha frequência, quando eu entrar nessa linha que eu criei, ele vai chegar. Assim também são as demandas, tá? Pessoas que falam que não acreditam em trabalhos espirituais. Tudo é energia, tudo tem uma intenção por trás. Então, se eu tive essa intenção, vai alcançar a pessoa quando ela baixar a frequência, o padrão vibratório dela, os pensamentos dela, isso vai atingir. Então, é essa aqui que vos fala, que é tão humana quanto, que é tão falha quanto, e que está num processo de aprendizado, assim como todos nós aqui, né? Nem mais nem menos. Entendo algumas coisas, tenho mais habilidades para o campo energético, algumas pessoas têm mais habilidades para o campo físico, para as finanças e por aí vai. Dizendo essa introdução, então assim, ó, absolutamente tudo que você cria vai manifestar, mais cedo ou mais tarde. Muitas vezes, você pode dizer, mas eu faço tudo certo, mas eu procuro estar sempre alinhada. E como que essas coisas acontecem? Em algum momento você criou quando você não estava alinhada. Lembra quando eu falei na live passada que basta 17 segundos de um pensamento puro, sem nenhuma interferência, com atenção plena e total para você criar uma realidade dentro de 17 segundos? Agora imagine inconsciente, o que a gente não criou até aqui, né, gente? Mas dito isso, fazendo os meus lamentos aqui da semana do alinhamento dos planetas, o que nós podemos esperar pós-alinhamento de planetas, tá? Bem-vindo, uma vontade de fazer diferente, tá? Porque a nossa consciência, o nosso alinhamento nos trouxe mais energia, nos trouxe mais disposição, mais vontade, mais saúde. Vontade de se movimentar mais, né? Ser mais alegre, mais feliz, de querer começar algo novo, tá? Isso é perfeitamente natural. Se sentir mais vibrante, se sentir mais completa, mais alegre, mais feliz. Isso tudo em decorrência desse alinhamento de todos os planetas da Via Láctea que ocorreu na semana passada. Agora eu não lembro se foi dia 25 ou dia 26. 23, eu acho. Então, em decorrência disso, esperem sim coisas boas. Se vocês receberam coisas assim que não foram tão boas, é porque ainda está havendo um alinhamento, limpando aquilo que foi criado lá atrás, tá? Aquilo que a gente plantou, digamos assim, a gente tem que fazer umas colheitazinhas e podar, revirar essa terra, né? Para plantar coisas novas de novo. De posse desse conhecimento e desse entendimento, que foi isso que aconteceu, cuidado com o cabeção agora para fazer coisas boas, tá bom? Cuidar da nossa mentalidade. Gente, é tão importante, mas é tão importante, mas é tão importante. É mais importante até que se alimentar, sabia? E se alimentar bem. Por quê? Eu vou dar 2 exemplos, assim, que eu achei até muito triste, mas é muito verdadeiro, né? E eles próprios reconheceram. Quem é que lembra do Gasparetto? Lembram do médium Gasparetto? Ele era terapeuta comportamental, eu acho. Ele tinha um programa na TV, filho da Zíbia Gasparetto, certo? Eis que o Gasparetto teve câncer de pulmão, né? Ele faleceu, veio a falecer já há alguns anos de câncer de pulmão. Quando ele estava na fase metástica dele, na fase final, ele disse: pois eu sempre levei uma vida regrada, eu sabia
das leis e etc e tal, só que eu esqueci de cuidar do meu mental. Uma pessoa com conhecimento dele chegou a essa conclusão. Agora, bem recentemente, vendo uma reportagem, não sei como é que chegou, no YouTube, lembram do Dr. Ray? Ele tinha um programa de TV, eu acho, um canal fechado, alguma coisa assim, que ele fazia as cirurgias plásticas das celebridades de Hollywood. É um doutor brasileiro, ele era famosérrimo na época, assim, parecia o Ken da boneca Barbie. E ele também está com câncer. Ele está com câncer, eu não sei qual o corpo dele, mas ele disse que para ele já não tem mais retrocesso. E que ele também esqueceu de cuidar da mente dele. Então não sou eu que estou dizendo, né? Foram as consciências deles que vieram trazer isso a público e dizer quão importante é cuidar da nossa mentalidade. Então, vamos cuidar do cabeção, né, gente? Vamos cuidar do cabeção pra gente fazer uma vida bem gostosinha. Então, esse nosso tópico aqui, né? Já falei dos alinhamentos também. Agora nós vamos falar de neuroplasticidade. Nossa, Cris. Érica, querida, bem-vinda. Nossa, Cris, neuroplasticidade, que nome estranho é esse? Nada mais é que a capacidade do nosso cabeção, do nosso cérebro, tá? De se adaptar e de criar novos caminhos neurais. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós vamos fazer com que o nosso cérebro ache novos caminhos, novas formas para chegar a algum procedimento, um jeito de fazer, um jeito de sentir, um jeito de ver as coisas, e ele é treinado. Nós fomos treinados até uns 20 e poucos anos. Na verdade, nós não fomos treinados coisa nenhuma, né? Nós fomos pegando tudo que foi passando e colocando aquilo para dentro do subconsciente e executando, muitas vezes achando que eram sonhos e projetos nossos e nada mais era do que uma reprogramação que foi feita na nossa cabeça. Quem é culpado? Não interessa. Interessa que cada um vai cuidar da sua mentalidade agora, né? E vai fazer diferente e vai manifestar as coisas diferentes. Gente, eu tô aprendendo tudo isso e tô transmitindo tudo isso para vocês. Então, estamos aprendendo juntos. O que eu tô ganhando com isso? Experiência. Eu não tô ganhando um centavo em passar isso para vocês, tá? É simplesmente de coração passando essas informações, esses estudos. Eu amo estudar, eu amo aprender, está no meu DNA. Está nos meus olhos, daqui a pouco eu vou falar de olhos, de nível, de evolução, de cores e quais são as características que pode se esperar de cada cor de olho, tá certo? Sou iridóloga, para quem não sabe, é prazer. Outro dia eu coloquei um videozinho aqui com a minha professora de iridologia, a professora Kari. Nos encontramos na virada de ano, num evento que eu fui aí. Então, já falamos o que é neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele tem capacidade de se adaptar a diversas circunstâncias, ele tem capacidade de criar novos caminhos, de criar novos campos neurais, tá? Para se adaptar e para evoluir. Quanto mais você pedir do teu cérebro, quanto mais você exigir, ele vai te dar, tá? Aí na contrapartida de tudo isso, olha só que interessante que é, gente. Essas telas que estão aí, esse imediatismo que tá aí, o que nós estamos fazendo com a neuroplasticidade do nosso cérebro? Nós estamos tornando ele viciado em compensação imediata. Sabe essa compensação de querer tudo para agora, o imediatismo? Nós estamos viciando o nosso cérebro. E quanto mais nós viciamos, que nós vamos encurtando os caminhos, menos dopamina ele sente, tá? Então é um vício. Querer cada vez mais.
vícios de telas, vícios de pornografia, vícios de bebidas, vícios de drogas, tá? Nada mais do que querer um atalho para uma compensação imediata para que aquilo aconteça cada vez mais rápido. O que nós estamos fazendo com o nosso cérebro? Nós estamos embrutecendo ele, emburrecendo, tá? Emburrecendo, ele não está se dilatando em novas células. Ele está pegando, por exemplo, o caminho dele teria que ser isso aqui, o caminho dele passa a ser só isso aqui, sempre o mesmo, sempre igual. Sabe a história dos ratinhos? É sempre isso. E o sistema quer isso da gente, tá? Porque aí nós não podemos estar atento no que está acontecendo ao redor e somos manipulados. E o sistema quer isso, que a gente trabalhe num ritmo de escravidão, que só esperamos os finais de semana. Atlético, muito bem-vindo. Que esperamos só os finais de semana para podermos desfrutar de uma vida mais plena. Então, assim, nós não temos tempo para parar, para pensar, para refletir, para estudar, para ver o que quer além. Principalmente o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. Porque trabalhar, pagar conta, sextou, sábado, domingo, segunda-feira. E é isso, e quando você viu, passou 10, passou 15, passou 20 anos. Se você não acordar agora para isso e fazer o seu cérebro ter novos caminhos neurais, te mostrar que sim, é possível. Mas o que está acontecendo? Então, sempre foi nos colocado uma falta imensa. Boa noite, querido. Sempre foi nos colocado uma falta imensa, onde nós achamos, por programação, por escassez dos nossos pais, dos nossos avós e por aí vai, que o que nos faria felizes seria o dinheiro. Então, quando eu tiver uma condição de vida melhor, quando eu tiver um carro melhor, quando eu fizer uma viagem melhor, quando eu comprar uma casa melhor, quando eu ganhar mais, quando eu ganhar na Mega Sena, aí eu vou ser feliz, aí eu vou conseguir fazer as coisas. Então, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora, tá? Então, quando eu tenho esse tipo de pensamento, eu tô assim. Olha, eu tô vendo, né? As coisas estão claras, mas não estão iluminadas. Aí, quando eu entendo que não é isso que vai trazer a compensação e a alegria, dinheiro é bom, dinheiro é saudável, mas é o entendimento, olha como muda as coisas, o entendimento que a vida passa além disso. E ter dinheiro é um estado de ser. Eu me sinto abundante, eu me sinto alegre, eu me sinto feliz, eu me sinto próspera, eu me sinto grata. Aí tudo que você coloca a mão, vem o toque de Midas, né? Tudo frutifica. Explico para vocês, tá? Eu também pensava assim. Pensava que ainda mais que vim de uma família assim extremamente pobre. Extremamente pobre. E aí atingi, né, aquilo que eu sonhava, além do que eu sonhava, do que eu imaginava, e aquele vazio aqui dentro. Sabe aquilo que todo mundo conta? Não é a questão do dinheiro não traz felicidade, ele traz felicidade e realização, sim, isso é crença de dizer que não. Só que ele não te faz completa, tá? E aí eu passei a buscar. Aí eu já participava de alguns movimentos, como Casa Espírita. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, nós temos que ter tempo para cuidar do nosso mental. Porque nós não cuidando do nosso mental, nós estamos tendo essa vida mediana, né? Agora, imagina cuidando, observando e criando e pensando nesses 17 segundos uma intenção verdadeira e saber o que você quer criar. Olha a diferença que vai fazer. Isso é muito importante, tá, gente? Ramona, querida, bem-vinda. Então, tudo começa na nossa mentalidade. Quando nós mudamos o nosso estado mental, nós passamos a acessar outro grau de energia.
Então, eu tô pensando na depressão, eu tô na energia de 50, né? Aí eu começo a buscar conhecimento, sabendo que meditando a minha mente vai se acalmar. Aí eu começo a subir a minha energia, né? Então, o meu mental fez subir a minha energia, onde tem um outro campo eletromagnético. Nós somos que nem um imã. Pensa você, aqui é um imã de 70 quilos, né? O que eu atraio tudo? Tudo que vem para o meu campo, que gruda em mim. Então tem que cuidar muito bem do que a gente está pensando. E muita coisa nós somos protegidos para que a gente não atraia porque que a gente pensa porcaria, a gente pensa. Então não é uma questão de sabedoria ou de não sabedoria, de conhecimento ou de não conhecimento acadêmico. É uma questão de cuidar da energia e da mentalidade. Querem um exemplo? Padre Fábio de Mello com depressão. Ainda continua em tratamento com depressão. E isso é sério. Por quê? Tirando a parte bioquímica, né? Os pensamentos negativos atraem. Todo dia, o mesmo tipo de pensamento vai criar um campo neural que leva para aquele estado emocional, que vai levar para as nossas moléculas, para as nossas células, para elas passarem a vibrar nesse estado que estava a nossa mente. Quer ver uma mente, um exemplo para vocês? Uma mente super ansiosa e com pensamento muito acelerado, ela só vai conseguir acalmar com meditação, que são pouquíssimas pessoas que fazem, com mastigação, ó, porque a mente está... Então, mastigação, onde vem os casos de compulsão alimentar, entorpecentes, né? Compensação imediata para ver se dá uma acalmada nessa mente. E aí colocamos todas as drogas lícitas e não ilícitas. E olha que louco isso, gente. Quando eu descobri isso, eu disse, mas não pode, gente. Eu preciso estudar mais um pouco sobre isso. Não tá certo. E estava certo. Nós nunca vamos nos libertar de vícios, não aqui, no planeta Terra. Nós apenas vamos substituí-los. Então, que tal substituir por meditação, ser viciado em meditar 2 vezes por dia, ser viciado em ir para academia, ser viciado em assistir conteúdos bons, porque a gente também se vicia nas Netflix. Bem-vinda, Ana querida. A gente também se vicia nas Netflix da vida, nos streams da vida, né? Não que não possa, gente. Só escolham os conteúdos de vocês. Porque a partir de agora vocês têm noção no cabeção de vocês o que isso faz com a vida de vocês. Tenho certeza absoluta que não é intencional que você entra naqueles perrengues, naquelas tristezas, naquelas angústias, tá? É porque isso já estava programado anteriormente. Como eu falei um pouquinho antes, em algum momento você vai acessar aquela raiva que você sentiu, aquela indisposição que você teve. Quando baixou a sua energia, você entrou naquela frequência. Porque se foi você quem criou, se foi você o remetente, você é o destinatário na energia. É assim, tudo que eu vibro, eu mando e recebo. Então, a partir de hoje, vocês têm consciência disso. Vamos cuidar um pouquinho mais do que a gente pensa, tá? Quando começar, assim, aquela máxima, orai e vigiai, quando começar aquele pensamento e ir para aquele canto que vai degringolar, já trazemos para cima, tá? 3 palavrinhas que vão ajudar muito e é muito simples e assim, ó, parece até bobeira, de tão eficaz que é cancelado, cancelado, cancelado. Ou então você diz assim, momentum, física quântica. Isso é um momento que passou, ventinho que passou e acabou. É simples assim. Então falamos aqui em cuidar da nossa energia, né? Bruninha, querida, bem-vinda. Para cuidar da nossa energia, nós temos que estar com o mental limpo. Como que nós vamos limpar o mental, então, Cris? Lembra a primeira fase que eu estava falando de alimentação, desintoxicação e desinflamação?
Vou dar um exemplo para vocês, que vocês vão ficar chocados agora, tá? Quanto mais músculos nós temos, mais nós podemos comer, certo? Porque o músculo ele exige mais calorias para se manter, a gordura não. Quanto mais músculos nós temos, mais vontade de comer coisas que alimente o músculo vai vir no nosso cérebro, porque o nosso cérebro está desinflamado. Então, o caso aí da Graciane, do BBB, que tá todo mundo falando, eu não assisto, tá, gente? Mas eu vejo passar às vezes. É que come, não sei, 400 ovos por dia. Por quê? Porque os músculos dela pedem proteína, e uma proteína mais pura, né? Então, ovos, né? 1 quilo de gordura no teu corpo. Sabe um saco de arroz de 1 quilo? 1 quilo de gordura no teu corpo é do tamanho de um saco de arroz de 1 quilo. Ou seja, dá volume, certo? E 1 quilo de músculo no teu corpo é do tamanho... Sabe aquelas garrafinhas, mini garrafinhas de Coca, de Pepsi? Aquelas suquitinha pequenininha? Isso é 1 quilo de músculo no teu corpo. Por que tem pessoas que têm o mesmo peso? Por exemplo, pega uma pessoa, independente se é mulher ou se é homem. Pega uma mulher, vamos colocar aqui, uma mulher que tem 70 quilos, que tem bastante adiposidade e gordura no corpo, e uma mulher bem torneada, bem sarada, não essas musculosas, né? Uma mulher bem torneada aí, e uma parece que tá extremamente magrinha, trincadinha, e a outra parece que tá toda fofinha. Porque uma está com gordura e a outra está com músculos. Então, nós precisamos desinflamar. Se 1 quilo de gordura equivale a isso aqui. Então, vocês já imaginaram as células? Nós somos compostos por células, né? Todo o nosso corpo inteirinho é feito de células, energia, átomos e células. Então, as células para o nosso cérebro também vão estar inflamadas. O que é uma inflamação? É quase como uma infecção, tá, gente? Sabe aquela coriza que sai quando a gente tá gripado? Isso é uma inflamação. Então, isso acontece dentro das células do nosso corpo. Vem para as células do nosso cabeção, do nosso cérebro. Quando a gente tá gripado, como é que a gente se sente ruim pra caramba, né? Parece que não consegue raciocinar direito, que não consegue pensar, que tá atordoado. E essa sensação se dá por causa da febre. Agora, imagina que o nosso cérebro passa sempre por isso. Então, nós já estamos tão habituados a essa sensação que a gente nem observa que a gente está tão inflamado, pensando tanta coisa ruim. Então, quando nós desinflamamos o nosso cérebro, o jeito mais fácil de desinflamar é fazer jejum intermitente. Tá? Faz um jejum aí de 16 horas, come a última refeição leve às 20 horas, pode ser proteína aí, carne, ovo, salada. E depois vai só almoçar no outro dia, após ao meio-dia. Faz isso aí por 1 semana. O ideal são 3 meses, tá? Outra coisa, tira glúten, tá? Que todo tipo de farinha que contém glúten vai gerar um processo inflamatório no teu organismo. E leites. Leites também faz isso. Corta isso e aí você me fala, os 3, 4 primeiros dias você vai passar mal, vai ter enjoo, vai ter uma dor de cabeça por 2 dias, mas isso passa, tá, gente? Aí você começa a ver outras coisas, você começa a não gostar mais de outras coisas, tá? Por quê? Porque a tua mente tá limpando, o teu organismo tá limpando. Ó, eu estou sem filtro nenhum, tá? Eu não fiz maquiagem, a única coisa que eu passo é um protetor solar, coloquei um pouquinho de sombra, um pouquinho de lápis e batom. É isso, tá, gente? Tenho 55 anos, tá? Não tenho cirurgia plástica, tenho um pouquinho de correção, mas já passou, porque aí já vai fazer quase 1 ano, né, que eu coloquei Botox. Então, assim, ó, é alimentação, exercício e meditação,
Muitas pessoas fumam por quê? Ah, porque eu sou viciado. Às vezes é viciado em acalmar a mente, porque o fato de fumar nada mais é do que uma respiração, só que você está intoxicando todo o teu organismo, né? Com a nicotina, que é altamente prejudicial. Então, falando de cérebro viciado, vamos sim, sempre ter vícios. Só vamos ter que aprender a substituí-los por vícios bons, tá? Por vícios que façam bem. Vamos nos viciar em fazer cocriações, acalmar bem a mente, meditar e imaginar a vida que nós queremos ter? Calma que eu vou falar, tá? Pra vocês por que você não tá vivendo a vida que você quer. E aí tem uma notícia muito boa. Nós vamos fazer isso no final. Fica por aqui que nós temos mais coisas. Uma coisa tão importante, gente, mas tão importante para nós cuidarmos da nossa mentalidade, do nosso estado emocional. Mães e pais, agora eu preciso falar com vocês, tá? E esse assunto é muito sério. Nunca, jamais, em hipótese alguma, fale mal do papai ou da mamãe para o seu filho. Ou seja, nunca fale mal para o seu filho do pai dele. Nunca fale mal para o seu filho da mãe dele, para sua filha da mãe dele, da mãe dela, do pai dela. Sabe por quê? Porque quando a gente fala mal dos nossos progenitores, o que a criança entende? Se a mamãe fala que papai não presta, que papai é isso, que papai é aquilo, a criança, no subconsciente dela, vai entender que metade dela não é suficiente, metade dela não presta, metade dela tá estragada. Agora já imaginou se são pais que vivem em pé de guerra, em fogo cruzado, e tem aquela criança no meio, e aí ela vai achar que é ela que não presta. E aí, para ela não se desfazer do primeiro amor dela, que é papai e mamãe, os primeiros amores, ela vai deixar de amar a ela própria e vai passar a buscar situações aonde ela se despreze, aonde a desprezem, aonde a deixem com a sensação cada vez mais de menos-valia, porque nós somos energias, lembra? Então, aquilo que nós vibramos, nós atraímos para o nosso campo. Então, assim, ó, é regra de ouro, tá? Isso deveria ser o segundo mandamento da vida, tá? Amar ao outro como a si próprio, né? Só aí já resolve tudo, mas assim, não falar mal de papai e mamãe para os seus filhos, nunca, 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 nunca. Para vocês que têm filhos pequenos, para vocês que estão começando, para você, mamãe, futura mamãe, coloca isso na sua cabeça, tá? Para sempre, para sempre e para sempre. Bianca é prova aqui que eu nunca falei mal do pai dela. Tive vontade? Claro que tive. E quem não tem, né, gente? Mas tem que pensar que aquele presente que tá com você veio por participação de uma outra pessoa também. E isso é muito importante. E é uma responsabilidade emocional e afetiva muito grande. Então, ó, a orelha puxando de vocês, que ó, parem já com isso, tá bom? É lei a partir de hoje. Ok, vamos ver. Vamos falar um assunto aqui, Gisele, querida, bem-vinda. Eu sei que eu vou criar muita controvérsia com isso, tá? Eu sei que eu vou gerar polêmica, mas eu não tô nem aí, tá? Com aprovação ou desaprovação. Eu vou falar do que eu estudo, eu vou falar do campo, eu vou falar de energia, e é minha obrigação falar aquilo que tá dentro do meu coração. E antes que eu fale isso, eu quero falar para vocês a respeito de iridologia, olhos e características de pessoas, tá? E aí depois eu vou falar de constelação e o que eu acho.
Não tô dizendo que ela vale ou que ela não vale. Só o que eu acho. Dentro da iridologia, nós estudamos características da pigmentação da íris, né? Ó, então a minha é um verde azulado, tem dias que tá mais azul. Os meus olhos estão clareando bastante. Isso foi constatado pela minha sobrinha Andréia. E a minha mãe também disse que eu tô ficando com os olhos muito parecidos com os olhos da minha madrinha, que na verdade é minha tia, avó, irmã do meu avô materno, pai da minha mãe. Ela tinha olhos bem azuis. Então, nós temos algumas características de pigmentação, tá? Pessoas que têm, vamos começar pelos olhos escuros. Pessoas que têm o olho escuro, não existe preto na pigmentação da íris, tá, gente? É um castanho bem escuro, né? É um castanho intenso. Então, essas pessoas que têm olhos nessa pigmentação, nessa cor, são tendências, não tô dizendo que são 100%, tá? Mas a grande maioria sim, não vamos colocar um percentual. São pessoas de organismo muito forte, falando do físico, né? Então são pessoas que se recuperam muito fácil de qualquer tipo de causalidade que aconteça na sua vida, tanto emocional, como física, como uma gripe, como uma ressaca. Elas se recuperam muito fácil. Emocionalmente, elas estão no campo do fazer, tá? No fazer, de dar sustentação, mas no chakra básico, digamos assim, que é o mais aterrado, apoio, sustento, segurança, proteção, amparo, acolhimento, são muito amorosos, tá? E precisam de bastante proteína, principalmente a proteína vermelha. O seu organismo ainda pede, porque como eles estão no chakra lá no principal, chakra básico, né? O de sustentação, o dos instintos ainda, então precisa esse tipo de alimentação. Se deve, se não deve, os veganos, isso, aquilo, outro, aí é outra história, tá? Tô falando tendência, né? Não tô falando o nível de desenvolvimento espiritual. Porque independente da cor da íris, todos nós temos níveis de desenvolvimento espiritual e pela nossa íris dá para ver, tá? É possível sim fazer uma análise para saber qual que é a tua maturidade espiritual, teu desenvolvimento, em que grau que você tá. E nós vamos do grau 1 até o grau 12º, até o grau 12, tá? Dentro da espiritualidade. Isso é pela tabela raidiana, que é o das emoções, que é visto, né? O clássico é um apanhado geral, o físico, né? Daí compõe todos os órgãos, pele. Quem tem os olhos mistos, tá? Que é aquele meio amarelado, assim, que não é nem verde e nem azul e nem castanho. Ele é amarelo mesmo, tá? Ele é um esverdeado. Muita gente diz, eu tenho olho verde. Na verdade é misto. O que eu diria dessas pessoas que têm olhos dessa cor, tá? Corram! Brincadeira. São pessoas altamente inflamadas, bem inflamadas. Então, são bem temperamentais, são bem tempestuosas. Por quê? Além de elas já terem esse olho dessa cor, elas são apaixonadas pelos laticínios da vida, por queijos e seus afins, cervejas, doces, tudo que causa inflamação. Eles adoram massas, pães, eles adoram esse tipo de alimentação, porque o seu organismo está viciado, né, na inflamação. Consequentemente, isso os deixam mais propensos a vícios de todas as naturezas. O que acontece com essas pessoas, Cris? Elas estão passando um processo de transição. Elas estão transicionando a sua consciência. Então, nós vamos mudando, certo? Isso falando no espiritual, né, gente? Não tô falando aqui que essa pessoa não é trabalhadora, que a pessoa não é honesta, que a pessoa não é espiritualizada.
A pessoa pode ser tudo isso, mas essas são as características emocionais e físicas desses corpos, certo? Olhos mais claros. Olhos mais claros são olhos mais espirituais. Por quê? Não sou eu que fiz esses estudos, tá? São olhos mais espirituais. Qual o olho mais espiritualizado, Cris? Azul. Azul límpido. Aquele azul que não tem muitos trabalhados dentro do olho, tá? Que não tem aquelas pontinhas, aquelas... cheio de desenhozinhos assim. É o olho mais puro que existe, tá? É espiritualmente falando, são graus mais elevados. E aí nós temos, independente de pigmentação de cor de íris, os graus de espiritualidade, tá? Que vai de 1 a 12. Eu sei o meu grau de espiritualidade, é uma responsabilidade grande, né, de trazer informação para vocês. Então, por isso que eu tenho muito cuidado nas informações que eu trago, tá? Porque está no meu mapa de alma ensinar o espiritual só para quem quer aprender, tá? Então, falando disso, por isso que eu venho falar de constelação para vocês, tá? Crenças limitantes. Temos um caminhão de crenças que foram nos passado e nós levamos isso como se fosse verdade, né? Aqueles ditinho popular e essas coisas assim. Então, o que o sistema? O sistema é o mundo que tá aí do jeitinho que ele foi feito, esse formato, como que é para nós trabalharmos, como é que é para nós agirmos dentro desse mundo, segundo o interesse de pouquíssimas pessoas. Então, nos colocaram um formato e querem que a gente esteja dentro desse formato. Aí a gente estudando, alguns inconformados que não aceitam ou não querem ou não gostam ou estão despertando ou têm síndrome do pânico e querem fugir do seu corpo porque desse jeito não tá legal, passam a estudar determinados segmentos, determinados campos do mundo holístico. O que é holístico? Todo, né? Que nós somos tudo, né? Nós somos alegria, tristeza, melancolia, felicidade, espiritual, físico, baladeiro, tudo. Um ser integral, um ser holístico. Vou pegar mais uma água aqui. Então, a constelação familiar, ela é uma ferramenta, ela ajuda a você descobrir histórias da tua família, o pertencimento e etc, etc. Mas é uma crença. Cris, que está falando com seus estudos, com a sua mediunidade, com os seus guias. É uma crença também. Então, você acha que você saiu do sistema? Não. A bolha é só abrir um pouquinho mais e você subir um pouquinho mais, mas você ainda está dentro da caixa, dos moldes, para pensar exatamente como o sistema quer que você pense. A evolução se dá assim, você chegou sozinho, certo? Você vai embora, você vai evoluir em outra orbe, outra esfera, como que é, não sei, sozinho também, bem-vindo. Você vai evoluir sozinho também, a sua evolução é sozinha, é sozinho. Então, muitas vezes você quer buscar processos de evolução, você começa a estudar e a entender, e é um processo solitário, tá, gente? Porque não é todo mundo que quer estudar, entender, sair da sua zona de conforto. Quem dirá a sua família, que sempre fez daquele jeito e sempre vai querer forçar para que você faça igual a eles. Aí sai alguém desse sistema e vai buscar as coisas de um outro jeito, enxerga de um outro jeito, tem outra mentalidade de vida. E aí a tua família vai querer rapidinho que você volte para dentro daquela bolha. Porque se você sair daquela bolha, eles vão ter que sair da bolha. Sabe a historinha da ovelhinha que foge, daí vão lá buscar a ovelhinha? Aí tua família vai ter que sair de dentro daquela bolha para ir lá te buscar. E uma vez que ela saiu de dentro daquela bolha para te buscar, putz, ela tá fora. Aí ela é obrigada a evoluir.
Ela é obrigada a passar pela zona de desconforto para crescer. Todo crescimento dói. Aí, o que acontece? É um processo solitário, como eu falei, né? Estudo, evoluir, crescer, mudar a mentalidade. É muito solitário. E aí, eles começam a ver resultado. Tem alguma coisa ali que eu quero. Tem alguma coisa ali que eu admiro. Tem alguma coisa ali... Opa, o que é isso? Eu também quero. E aí, eles começam a te ver como referência. Eles querem também isso que você está sentindo, isso que você está vivenciando, essa leveza. Aí eu tenho um exemplo na minha família do meu irmão caçula, da minha sobrinha, a primeira sobrinha, né, da família, que vem tentando buscar essa cura interior desse vazio, né, dentro deles. Por quê? Porque eu mudei a minha mentalidade. Não sou maior, melhor que ninguém. Eu só estou indo buscar conhecimento. E à medida que eu estou buscando conhecimento, eu estou me desenvolvendo, eu venho aqui compartilhar tudo isso com vocês para que a gente possa crescer juntos também. Então, por que eu, Cris Bebel, acredito que a constelação ainda está dentro do sistema, tá? Então, eu, Cris Bebel, não acredito na constelação nesse formato. Agora vamos falar, corpo físico nós já falamos, né? Vamos falar de caridade. O que você entende por caridade e o que é a caridade, tá? Só para trazer um pouco mais para o nosso mental, tá? Para nós sairmos desses dogmas de religião, de processo de fazer tudo igual, cada cabeça tem que ser pensante, aquela cabeça que não é pensante, que não sabe buscar, é preguiçosa, quer que os outros, Cláudio, bem-vindo, quer que os outros conduzam, Dilete, querida, bem-vinda, quer que os outros conduzam a sua vida, e isso é preguiça de auto se desenvolver, tá? Você pode ter referências que você gosta, que te faz bem, mas pode ter certeza que isso não vai ser para sempre. Vai chegar um momento que você evolui e aquilo já não faz mais sentido. Aí você tem que buscar outras fontes, outras coisas. Porque senão nada mais é que uma doutrinação. Vai me adestrar para me fazer sempre do mesmo jeito. Lembra que eu falei que o processo é solitário? Então é assim que funciona, tá? É com você. E de posse de entendendo tudo isso que é com você, então vamos falar aqui de caridade. O que é a caridade de verdade para você? Se vocês quiserem escrever aqui, gente, fiquem à vontade, tá? Caridade nada mais é do que o ato de fazer o outro se sentir melhor. Como assim, Cris? N tipo de fazer o outro se sentir melhor. Financeiramente, emocionalmente, comida, alimentação, uma palavra, um sorriso, uma oração, desde que você não tenha a intenção de fazer para o outro para você se sentir melhor. Nossa, eu sou o máximo. Gente, eu fui para a África, eu fui ajudar as pessoas, eu sou o máximo. Máximo é? Ou teu ego tá desse tamanho? Aí é ego, tá? Quando você ajuda as pessoas para não sentir absolutamente nada além do que você já sente no teu dia a dia, isso é caridade. Exemplo, dou bom dia, boa tarde, para qualquer pessoa na rua, indiferente de quem é essa pessoa. Tem muitas pessoas que nem cumprimentam porteiro, zelador, coletor de materiais nas ruas. Assim, ó, todo mundo é igual, bom dia para todo mundo. Isso vai mudar meu dia? Isso é de mim, é de todos os dias. Vou ajudar alguém no semáforo com uma comida, alguma coisa. Ai, eu me senti tão bem depois que eu ajudei fulano, ciclano. Isso é ego, tá? Então, se você ajuda as pessoas e você não se sente nem mais e nem menos, nem aliviado, nem isso, nem aquilo outro, isso é caridade. Então, para a gente ter muito discernimento, né? Que isso, caridade, é um estado natural. Então,
para nós entendermos que pouquíssimas pessoas fazem caridade, pouquíssimas, são raras as pessoas que fazem caridade. Porque se nós fizéssemos a verdadeira caridade, não existiria pobreza, não é verdade? Não existiriam pessoas passando tantas necessidades, porque todo mundo estaria ajudando todo mundo de verdade, não para se sentir melhor. Então, gente, depois que eu falei tudo isso que eu falei, que eu ia dizer para vocês que eu sei o porquê você não tá vivendo a vida do jeito que você gostaria, e eu descobri faz pouco tempo e eu corri aqui contar para vocês, porque é uma delícia isso. Então vamos lá. Você não tá vivendo a vida que você gostaria de viver. Sabe por quê? Porque muito antes da gente viver aquilo que a gente gostaria de viver, nós vamos viver o outro lado, o inverso dessa moeda. Lembra que eu sempre falei para vocês que nós estamos num mundo dual de polaridades, de uma polaridade para outra polaridade, e que aqui na Terra agora a gente está começando a desvirar de ponta cabeça, que nós temos na Terra a polaridade invertida, que é ao contrário as coisas aqui, e que agora a rotação da Terra está começando a mudar um pouquinho. Isso já é cientificamente comprovado. Então a notícia boa é que, mas isso precisa vir para a tua consciência, tá? Se não vir para a tua consciência, você vai continuar tendo a mesma vidinha de sempre. Então, quando a sua vida não está do jeito que você gostaria que ela estivesse, você tá lá no 8 ou 80, tá? Você tá lá na outra polaridade. Quanto mais rápido você trazer pro teu cabeção, agradecer aquela experiência que você tá vivendo, porque primeiro você precisa passar pela polaridade invertida para ir pro outro polo, para mudar a sua vibração, para mudar o seu polo. E aí, como é que eu vou mudar o meu polo, Cris? Eu tô numa vida de M. Agradecendo e entendendo que você tá passando isso porque a outra coisa vai vir. Sabe aquele ditado, aquelas crenças que as pessoas dizem, depois de uma coisa boa vem depois de uma coisa ruim vem uma coisa boa, depois de uma coisa boa vem uma coisa ruim? Não, a verdade é que quando estamos numa coisa que não é boa, é porque nós estamos na polaridade invertida daquilo que é bom. Ou seja, então agora que eu entendi que a minha vida não está do jeito que eu quero, mas que eu estou vivendo o lado negativo disso, porque nós somos uma sociedade de negativos, nós somos uma sociedade que pensa em polaridade negativa, por isso invertida, o menos aqui embaixo, mais em cima, lembram? O símbolozinho. Então, como nós somos uma sociedade mundial de polaridade invertida, negativa, pensamentos negativos, vibração em hertz baixas, abaixo de 100, quando eu entendo que eu estou experimentando isso, que o universo está me trazendo esse tipo de vibração, de pensamento, para quando eu chegar na polaridade de cima, eu entender. Então, agora que vocês têm esse tipo de consciência, esse tipo de entendimento, quando subir para a polaridade, manter a polaridade lá em cima. Agora eu já sei o que é invertida. E quando estiver passando por qualquer situação na sua vida, a coisa mais inteligente a se fazer, agradecer e dar risada. Agora eu já entendi, agora eu já sei. E aí a coisa vai começar a mudar. Quero que vocês me acompanhem as minhas mudanças aqui também, porque eu descobri isso faz pouco tempo, tá? E tô aqui correndinho compartilhar com vocês. Então vamos fazer dar certo, né, gente? Meus amores, deixa eu dar uma olhadinha na minha colinha aqui, que eu tava inspirada, eu disse que ia ser uma live incrível e interessante, e realmente foi, assim, é de um conhecimento tão grandioso. Agradeço os meus mestres, agradeço o meu próprio empenho, como é bom a gente estar completa de si mesmo, né? E não foi fácil chegar até aqui, não. Muito trabalho, muito estudo, muitas horas de choro, muito desespero, caminho solitário, muita descoberta. Mas eu posso dizer para vocês que a sensação
de completude, ela é muito boa, ela é muito incrível. Ela não é mascarada, sabe? Ela não é de faz de conta. Você sabe que ela é real, que ela tá aqui, que ela é real. E gosto muito de compartilhar para que todos nós podemos ir junto nessa jornada. Então foram 2 anos e meio de lives para nós chegarmos nesse momento aqui. Não foi fácil, né? Fazer todo esse desenvolvimento para ter todo esse entendimento. Hoje nós estamos nos graduando num curso. Olha só, gente, 2 anos e meio. Agora, a partir da próxima semana, não sei se semana que vem vai ter live, tá? Ainda vou confirmar com vocês. Nós vamos entrar num assunto que agora nós estamos preparados. Gratidão a minha, Ana querida, por vocês serem assim tão dedicados. Ana é um case de sucesso, aqui é uma maravilhosa, gente. Ana tomou terapia comigo por anos. Qual que é a minha intenção aqui, tá? A intenção das pessoas que fazem terapia, que dão terapia, que é deixar sempre a nossa sociedade, vamos dizer assim, ela nos quer dependentes, que nós estejamos em estado de consciência e emocional sempre baixo, tá? Sempre baixo, para sempre estar buscando alguma coisa. A minha metodologia, eu quero que você se cure o quanto antes. Se esse teu processo de cura levou 2 anos e meio acompanhando as lives, ótimo. Se vai demorar um pouco mais, ótimo também. O meu foi mais lento, tá? Porque eu vim de um lado extremamente racional, né? Vim do lado financeiro para ir para esse lado, né? Do emocional. Então, a ideia aqui é que você se torne autossuficiente na sua energia, nos seus pensamentos, na sua cocriação, tá? Entre você e o Criador, entre você e Deus, o cosmos, o universo, seja lá o que for. A ideia é essa, tá, gente? E agora, já que nós entendemos como é que é a nossa mentalidade, como é que nós nos alimentamos certo para nossa mentalidade ficar mais clara, nós entendemos de mentalidade, nós entendemos que o que nós passamos aqui até agora, o universo nada mais fez do que um teste para a gente entender se a gente conseguia passar. Então, assim, se todo esse perrengue que eu passei na minha vida, eu me graduei, eu passei, eu consegui passar por ele, agora eu tô pronta para as coisas boas. E quanto antes eu entender isso, que isso foi apenas um teste, eu vou para outra polaridade. E indo para outra polaridade, agora sim nós estamos aptos para falarmos de relacionamentos. Vocês entendem, gente, a complexidade que foi 2 anos e meio preparando a nossa mentalidade para a gente poder falar o que é um relacionamento de verdade? Primeiro, o relacionamento é com você, tá? Você tem que olhar e dizer assim, eu me amo, eu me acho o máximo. E tem que ser verdadeiro, tem que estar no brilho dos olhos, tá? Independente de corpo físico, de estatura, de estado civil, tá? De conta bancária. Você tem que se amar em primeiro lugar. Ser. Depois você vai criando campos que vão te possibilitando o como nunca foi com a gente. O como é com Deus, é com a força universal. Vai nos mostrar ferramentas de como atingir isso. Mas primeiro de tudo é se amar. É entender esse cabeção. Entender a nossa mentalidade. Aí nós vamos nos relacionar. Primeiro comigo. Primeiro você vai se relacionar com você. E depois você vai se relacionar com o entorno, com o outro. E aí nós vamos começar a falar de relacionamentos. Pessoal, você com você. E você com os demais, tá? E aqui engloba relacionamento amoroso, familiar, com amigos, de trabalho. Agora nós estamos aptos para falar disto, certo? E vocês viram que eu coloquei essa semana aqui que eu mudei, que é o novo feminino, né? A essência do novo feminino. Eu vou dar um ganchinho do que é isso aqui, tá? Até aqui,
nós viemos em movimentos. Primeiro a mulher tentou se libertar, tentou fazer tudo diferente, e isso foi válido até aqui para que ela tivesse o crescimento, para que ela tivesse o seu lugar ao sol, mas com tudo isso ela se perdeu dela mesma, em termos de esse bem-estar, essa feminilidade, esse autocuidado dela. Então nós tivemos muitos movimentos que falavam que tinha que ser assim, que tinha que ser assim, que tinha que ser assado. Eu passei a estudar algumas referências nesses campos para ver, né, o que elas traziam, as referências que elas traziam, onde que eram as fontes, o que elas estudavam, o que elas praticavam no dia a dia. E posso dizer para vocês que, assim, ou estavam muito dentro da religiosidade, né, dentro de uma religião, amparado por uma religião, e aí vem o conservadorismo, ou estavam muito dentro de uma manipulação, para manipular, para fazer assim, para ser assado, para fazer assado para ser de outro jeito, ou muito masculino, campo masculino ali ditando como é que tem que ser um feminino. E aqui eu tô falando de mulheres, tá? Mulheres que estão dentro da polaridade masculina ainda, muito masculinizada, embora elas não notem isso, e seus seguidores também não, para dizer como que um feminino tem que se comportar. Coquinho, bem-vindo. Então não é sobre isso, tá? Então é sobre o renascimento do novo feminino. E esse renascimento vem com empoderamento, sim. Vem com polaridade extremamente feminina, sim. Vem com executivas no comando, sim. Vem com mulheres na direção de suas carreiras, de seus lares, sim. Mas vem com uma mulher sabendo se cuidar, trazendo essa leveza, primeiro lugar para ela, se cuidando em primeiro lugar para ela, tendo esse lado maternal bem aflorado, assim, para gerar seres de valor, para trazer seres para esse orbe que já está mais evoluído, então tem que ser mentalidades mais evoluídas, né? A mulher ter a consciência, a decisão do que ela quer fazer com a sua própria vida, desde que a sua mentalidade esteja limpa, desde que a sua mentalidade não esteja inflamada, ela agregar todas essas conquistas que ela trouxe até aqui, até o ano de 2025, né? Tudo isso trazer como bagagem, tudo isso trazer como sabedoria, tudo isso trazer como um case daquilo que deu certo e agregar de novo, renascer a essência desse feminino para nós mulheres tão machucadas, tão denegridas no nosso feminino, tão comparadas, tão dissociadas de nós mesmas. Então é esse novo movimento que, com maior clareza, com maior amor no coração, com maior amor por mim mesma, dentro das experiências de vida que eu passei, dentro da idade que eu trago, dentro dessa jornada de estudar no mínimo umas 8, 6 horas por dia, todos os dias, o comportamento humano. Então é nesse referencial, tá? É nessa forma de amor que nós vamos abrir agora para os relacionamentos. Certo, meus amores, olha só que eu falei tanto que eu tô com dor de garganta. Mas eu acho que foi válido, foi importante para nós, né? Chegar aqui nesse momento e entender tudo isso. O que nós podemos tirar de mais importante dessa live de hoje? Se eu não estou vivendo a vida que eu gostaria ou que eu sonhei viver para mim, é porque eu tô do lado errado. E agora que eu entendi que eu tô do lado errado, na polaridade invertida, no lado contrário, a minha vida tá contrária, tá na contramão daquilo que eu queria, eu agradeço, eu entendo tudo isso e eu vou pro meu lado certo. E agora que eu entendo como é que a minha mente funciona, que a minha mente se adapta a qualquer coisa, que tudo que eu vivi até aqui foi programação que eu não estava consciente, foi programação que entrou no meu subconsciente
por N motivos e que agora eu tomo posse da minha vida, do meu cabeção, das minhas energias. E junto com o meu Criador, aquele que criou a minha centelha, que nunca, nunca, nunca vai ser desfeita. Uma vez criada, não existe descriar. Eu e o meu Criador, quanto mais próximo eu estou da minha fonte que me gerou, que me criou, mais forte co-criadora amorosa eu me torno. Certinho? Gente, deixa eu ver quem entrou aqui para me dar os beijos para vocês. Boa noite. Luiz Petri, muito obrigada pela tua companhia. Uma honra ter você aqui. Ne.ne6500, muito obrigada também pela sua companhia. Honrada de estar você aqui. Érica, querida, muito bem-vinda. Eclético Entretenimento, bem-vindo. Eclético, boa noite, gente. Bastante presença de energia masculina, que interessante, né? Ramona, querida, obrigada de você estar aqui. Ana, amada, Ana tá sempre em todas, né, Ana? Bruninha, obrigada. Gisele, querida. Eu acho que é Rolingledra. Aqui é um trava-língua, né, Rolin? Bem-vindo. Cláudio Scopel, bem-vindo. Dirlete, querida, como é que tá as cerimônias de cacau por aí? Já iniciou, né? Coquinho, Dirlete. Gente, fiquem bem. Lembre-se, se a vida não está do jeito que você queria, é porque você está do lado errado da vida. Agradeça agora que você entendeu isso. Beijo, fiquem bem.